Olá, essa é a aula de Química referente ao módulo 3 da página 558 sobre os estados físicos da matéria e suas características. Aqui nós vamos ver que a matéria pode se apresentar em três estados fundamentais, sólido, líquido e gasoso, e que esses estados são conversíveis entre si. Isso quer dizer que uma substância no estado sólido pode passar para o estado líquido e pode passar para o estado gasoso e vice-versa, dependendo de algumas condições bastante específicas, e é a influência desses fenômenos que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos perceber que alguns arranjos precisam ser padronizados, e aqui nós vamos obter como um padrão o modelo de Dalton. Dalton imaginava que o átomo era como se fosse uma bola de bilhar, totalmente maciço e indivisível, de modo que é preciso juntar alguns átomos para formar moléculas. Por exemplo, com duas bolinhas cinzas representadas por ele, nós tínhamos dois átomos de hidrogênio. Uma bolinha avermelhada é a representação do oxigênio. Então, duas de hidrogênio com uma de oxigênio, nós teríamos a molécula de água. Então, essa é uma representação que serve de base para que nós possamos entender a estrutura que vão ser apresentadas dentro dos estados sólido, líquido e gasoso. Nós vamos perceber que eles têm características muito próprias de cada um. O sólido ele tem uma estrutura bastante rígida e firme, enquanto o líquido apresenta uma certa fluidez e o gasoso apresenta uma certa dispersão característica, o que pode ser visto aqui nessa tabelinha da página 561, onde ele diz que o sólido apresenta forma própria, volume fixo, dificilmente ele pode ser comprimido e não flui espontaneamente. O líquido adquire a forma do recipiente, tem volume fixo, dificilmente pode ser comprimido e apresenta fluidez. Já o gasoso, ele tem a forma do recipiente que o contém, as partículas se movem espontaneamente e ocupam todo o espaço, ou seja, todo o volume do recipiente, e ele sofre compressão e expansão facilmente, ou seja, ele pode ter o seu volume aumentado ou diminuído, dependendo de situações e condições que este gás for submetido. Então, nós vamos ter, dentro daquela parte de que um pode ser convertido no outro, mudanças de estado físico. Perceba que, da esquerda para a direita, há a absorção de calor, ou seja, um aumento de temperatura, enquanto que da direita para a esquerda, há perda de temperatura, ou seja, a liberação de calor. O sólido se transforma em líquido quando, ao aquecermos, ele passa pelo estado de fusão. O líquido se transforma em gás ou vapor, dando nome ao processo de vaporização. Se porventura o sólido passar diretamente para o estado de gás ou de vapor, ocorre a sublimação. Quando passa do gás diretamente para o sólido, há uma ressublimação. Quando é gradualmente resfriado, o gás passa para o líquido, onde chamamos de liquefação ou de condensação, e ao continuarmos o resfriamento, o líquido volta a ser sólido no processo chamado solidificação. Então, quando há absorção de calor, nós chamamos esse processo de endotérmico, ou seja, calor para dentro. Quando há liberação de calor, nós chamamos esse processo de exotérmico, ou seja, calor para fora, onde ocorre essa liberação de calor. Então, isso é bastante comum em várias situações do dia a dia. Aqui é válido uma pequena ressalva. Quando usar o termo gasoso ou vapor? Se determinada substância em temperatura ambiente for gás, então eu uso para ele o nome do estado gasoso. Se porventura em temperatura ambiente ele for sólido ou líquido, o material ou a substância, eu vou utilizar a nomenclatura de vapor. É o caso da água. Em temperatura ambiente, ela é líquida. Quando nós resfriamos, ou seja, façamos com que ela libere calor, ela passa para o estado sólido, se transformando em gelo. Se desse estado líquido nós pegamos uma porção, colocássemos em uma panela e ligássemos ao fogo a chama do fogão, nós teríamos ela passando para um estado de vapor. Então, é essa a diferença entre gás e vapor dentro dessas mudanças de estado físico. É o que fala aqui nessa parte do você sabia. Aqui nós temos umas características comuns, ou melhor, específicas de cada ponto. A fusão e a solidificação, elas são
parte de uma mesma direção, a diferença é que a fusão está recebendo, ou melhor, absorvendo calor, e a solidificação está liberando calor. A vaporização está absorvendo calor e a liquefação ou condensação está liberando, ou seja, está perdendo calor. E vale uma outra ressalva. A vaporização ela pode ser chamada também de evaporação ou de ebulição. A evaporação é um processo lento que predominantemente ocorre na superfície do líquido, sem o surgimento de bolhas. Por exemplo, quando a gente coloca uma roupa molhada no varal, ela vai sofrer uma evaporação. A ebulição é uma passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor e geralmente a gente faz isso com o aquecimento do líquido, por exemplo, na chama do fogão, como foi dado o exemplo anteriormente, e percebemos que a água começa a formar bolhas. Então, essa é a diferença entre evaporação e ebulição. Para que a gente não fique sempre na dúvida, é necessário que a gente padronize a nomenclatura de vaporização, de modo que a gente sempre tenha ao alcance o termo padrão para a gente não cair em dúvida ou em contradição em algum exercício ou alguma característica específica aqui. Aqui nós vamos ter a atividade 1, que vai ser para identificar quais foram as transformações, as mudanças de estado físico que nós tivemos aqui. Perceba que estamos com peças de roupa molhada que secam quando penduradas em um varal. Então nós temos que classificar isso em evaporação, ou ebulição ou condensação. Então perceba, está recebendo calor, então vai ser um processo endotérmico. Após o banho quente, o espelho do banheiro fica recoberto por água, ou seja, a água sai quente em formato de gotículas de vapor e depois ela é resfriada. Então, deu nome a essa transformação. No 3, a água em uma panela ferve após um período de aquecimento sobre a chama de um fogão. Então, mais uma vez, está recebendo, absorvendo calor. E aqui o vapor de água presente na atmosfera forma as nuvens que são responsáveis pela chuva. Então, aqui nós temos uma perda de calor, ou seja, um processo exotérmico. Então, o vapor de água se resfria para voltar a formar pequenas gotículas de água, ou seja, de água líquida. No exercício 2, possamos observar a tirinha, aqui uma barrinha ou um cubinho de gelo, logo após nós temos apenas o líquido, e aqui a formação de uma nuvem que é uma simples representação de algo que a gente geralmente não consegue ver, que é o estado de vapor da água. E aqui nós temos o cascão, como sabemos ele não gosta de tomar banho, então ele diz, não adianta, você não me agrada de jeito nenhum. Ou seja, ainda que a água passe pelos 3 estados físicos possíveis, ele não quer saber da água. Então aqui pede, quais são as mudanças de estado físico que sofreram com a água? Ou seja, quando ela vai do sólido para o líquido, quando ela vai do líquido para o vapor. É isso que você vai responder aqui nesse item 2. Aqui no item 3 nós temos completinho o processo do ciclo da água. Nós temos de 1 a 9, onde vai da chuva, do processo de liberação e de absorção das plantas, os rios, a vaporização, a formação de nuvens, até regressar à chuva e completar o ciclo. E você vai anotar aqui quais são as mudanças de estado físico que ocorrem no processo 5. No 5, nós temos aqui o aquecimento das águas dos rios, lagos e oceanos por ação do Sol. Na letra B, o nome da mudança de estado que ocorre na formação das nuvens. Lembra, a nuvem é um pequeno vapor que vai se resfriando e formando gotículas de água. E no C, na letra C, a passagem número 7 é endotérmica ou exotérmica. Quando as nuvens são formadas, ou seja, quando elas se resfriam, quando algo é resfriado, é um processo endotérmico ou exotérmico? Essa é a anotação que nós vamos fazer aqui. Dando sequência, nós temos agora os gráficos das mudanças de estado físico de substâncias puras, inicialmente. O que é uma substância pura? É quando eu tenho uma única substância em um recipiente, sozinha. Por exemplo, eu tenho aqui um copo com água. Então, este copo possui uma substância pura. Se a partir do momento eu colocar uma colherada de sal de cozinha, eu já vou ter uma mistura. E se porventura também eu tivesse um copo cheio de sal de cozinha, eu teria um copo com uma substância pura. Então, substância pura é aquela que está sozinha, isolada em um recipiente. O que nos vale a pena lembrar e visualizar
é que o gráfico de mudança de estado físico de uma substância pura apresenta dois patamares, ou seja, duas linhas que são paralelas ao tempo, o que indica dizer que em determinado momento, para que uma transformação ocorra, ela demanda um certo tempo. Então perceba, aqui nós temos partindo do estado sólido, quando atinge uma determinada temperatura, ele começa a se transformar em líquido, mas não é imediato. Ele fica transitando entre sólido e líquido. É o que nós chamamos de fusão. Passou desse estado de transformação, ele é plenamente líquido até que ele receba a temperatura suficiente, ou melhor, absorva calor suficiente para que ele comece uma transição do líquido para o gás, ou no caso aqui, o vapor, que é o processo de ebulição. Passado um tempo, ele está totalmente no estado de vapor. Então perceba, aqui nós temos no gráfico TF, temperatura de fusão, e TE, temperatura de ebulição. É a referência aos dois patamares presentes em um gráfico de mudanças de temperatura, ou melhor, de estado físico de substâncias puras, onde o tempo 1, tempo 2, 3 e 4 é variável, dependendo de qual substância nós estamos propiciando o aquecimento. E veja como ele parte do zero sólido, nós podemos chegar à conclusão que esse é um gráfico de aquecimento. Se porventura ele começasse de uma temperatura elevada e tocasse o zero depois de um certo período de tempo, nós teríamos um gráfico de resfriamento. Aqui nós temos algumas substâncias com as suas respectivas temperaturas de fusão e as suas respectivas temperaturas de ebulição. Nós vamos perceber que a água começa a se transformar em um sólido, ou seja, ela deixa o estado sólido a partir de 0 graus Celsius e começa a entrar no estado de vapor a partir dos 100 graus Celsius. Comparando o etanol a menos 117 graus Celsius, ele ainda está passando por uma mudança do sólido para o líquido. Então é por isso que é tão difícil nós congelarmos álcool, porque precisa de uma temperatura de menos 117 graus Celsius. E a 78 graus Celsius positivos, ele já começa a se evaporar. É por isso que quando aplicamos uma porção de álcool nas mãos e esfregamos, nós vamos fazer com que a mão aqueça-se um pouco, o que favorece a evaporação desse componente. E outros aqui, o mercúrio, que é um líquido, é um metal líquido em temperatura ambiente, ele precisa estar em temperaturas de menos 38,8 para começar a se solidificar e de mais 356,6 para começar a tornar-se um gás. O ferro, por sua vez, tem temperatura de fusão elevadíssima e também de ebulição. Ou seja, é muito difícil conseguirmos derreter uma barra de ferro e, mais ainda, é difícil de tornar essa barra de ferro um gás. Aqui nós temos alguns exemplos daquilo que foi dito. Sólido, sólido líquido, que é o período de transição de fusão, totalmente líquido, um período de transição entre líquido e vapor, que é a nossa ebulição, e depois somente o vapor. Nós temos aqui alguns exemplos e uma grandeza bastante importante, que é a densidade. A densidade se dá pela massa dividido pelo volume. A densidade é aquela característica que nós conseguimos observar que alguns corpos flutuam em certos líquidos e outros afundam. Por exemplo, uma bolinha de isopor, ela flutua em um copo de água porque a densidade dela é menor do que a água. Uma bolinha de vidro afunda em um copo com água porque a densidade desse vidro é maior do que a densidade da água. Então, essa grandeza é muito importante para que a gente possa definir quais tipos de líquidos vão ficar numa fase superior ou numa fase inferior quando eu, porventura, venho a misturar esses líquidos ou mesmo se forem sólidos. Aqui nós temos a atividade referente a essas transformações, aqui na página 567. Então perceba, este é um gráfico de aquecimento, que parte do zero até mais do que 1620, e esse é um gráfico de resfriamento, que vem de uma temperatura acima dos 1620 e termina em zero. Perceba que ele é com dois patamares, então é uma substância pura aqui, e aqui nós temos temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Perceba que quando eu estou resfriando, a minha temperatura de ebulição, aqui eu vou considerá-la como uma temperatura de condensação, onde o vapor se transforma em líquido.
E aqui é uma temperatura de solidificação, onde o líquido se transforma em um sólido. E é isso que você vai analisar e responder em cada uma dessas alternativas aqui, seja no gráfico de aquecimento, no item 1, seja no gráfico de resfriamento, no item 2. Essa próxima tabela, nós vamos precisar fazer uma consulta nela bastante profunda para respondermos o que se pede. Então perceba, a substância A, B, C, D e E tem temperaturas de fusão e de ebulição específicas. O que cada uma das alternativas pede é qual é o estado físico de cada uma delas, por exemplo, a 25 graus Celsius, a 5 graus Celsius e a 35. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: a 25 graus Celsius, nós vamos comparar aqui. A substância A, ela começa a se tornar sólido a menos 180. Então, a partir dessa temperatura negativa, para baixo, ela é sólida. Dessa temperatura para cima, ela é líquida. Quando chega aos menos 45 graus Celsius, que é uma temperatura negativa, ele começa a se transformar em gás. Então, quer dizer que os 25 graus Celsius positivos vão estar bem acima desses valores. Logo, em condições ambientes, essa temperatura, essa substância A, ela é gasosa. Olha um exemplo aqui do item D. Menos 60 graus Celsius, abaixo disso, ele é sólido. Acima disso, ele está líquido, até chegar nos 15 graus Celsius, onde ele começa a evaporar. Então, quer dizer que se nós estamos comparando a 25 graus Celsius, essa temperatura já foi atingida há um bom tempo. Então, quer dizer que o item, a substância D, ela é gasosa a 25 graus Celsius. Olha só o E, com 70 graus Celsius, abaixo disso, ele é sólido. Acima disso, ao chegar nos 320, começa a transformar-se em gás ou vapor. Então, quer dizer que a 25 graus Celsius, essa substância E continua sólida, porque afinal de contas a gente não atingiu os 70 e muito menos atingiu os 320. Então, dessa mesma forma de análise, será respondida a letra B com a referência de 5 graus Celsius na temperatura e a letra C com uma temperatura de 35 graus Celsius. E para fechar, nós vamos falar sobre os gráficos de mudança de estado físico de misturas. Lembra, antes era uma substância pura que apresentava patamar, uma única substância em um recipiente. Agora eu tenho duas ou mais substâncias em um recipiente. E nós vamos perceber agora que não é mais uma temperatura constante de ebulição e nem uma temperatura constante de fusão. Ela é variável, porque dependendo das substâncias que estão misturadas, cada uma apresenta uma temperatura de ebulição e uma temperatura de fusão próprias e diferentes uma da outra. Então veja, nessa mistura como exemplo do gráfico, uma das substâncias começa a evaporar no tempo 1. A outra gradualmente começa também a se evaporar no tempo 1, mas as duas terminam esse processo no tempo 2. Então não existe mais um patamar, em sim uma variação da temperatura de fusão. A mesma coisa quando acontece no tempo 3, eles começam a deixar o estado líquido para o vapor e isso se encerra no tempo 4, o que denota uma variação na temperatura de ebulição. Então, qual é a diferença principal entre um gráfico de substância pura e um gráfico de substância, ou melhor, de uma mistura? São os patamares. Na substância pura, ela é constante a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição em relação ao tempo por um curto período. Já na temperatura de ebulição e de fusão para misturas, não há nenhum patamar, ou seja, ela não é constante, ela está sempre aumentando à medida que o aquecimento vai sendo produzido e vai sendo fornecido para essa mistura. Aqui nós temos algumas influências de temperatura e de pressão em relação à ebulição. Existem dois termos que são bastante falados que é necessário que nós saibamos. A CNTP, que significa Condição Normal de Temperatura e Pressão, e a CNTA, que é Condição Normal de Temperatura Ambiente. Essas duas condições são muito utilizadas para analisar exatamente esse tipo de estudo, onde indica dizer a altitude influencia na pressão de um determinado local e, por sua vez, a qual temperatura pode ser ocasionada a ebulição.
Veja que interessante essa tabela. No Rio de Janeiro, em nível do mar, que é 0 metros, ou seja, aos pés, literalmente no nível do mar, a água começa o processo de ebulição aos 100 graus Celsius. Em São Paulo, cuja diferença em relação do mar já é 700 metros, a água vai se evaporar com 2 graus a menos. E agora olhe no Monte Everest, onde a altura em relação ao nível do mar é de 8.882 metros. A água, ao invés daquele padrão do Rio de Janeiro, de começar a evaporar aos 100 graus Celsius, ela vai evaporar-se aos 71 graus Celsius. Então quer dizer que quanto maior a altitude, maior a distância com relação ao nível do mar, menor vai ser a temperatura de ebulição das substâncias, aqui em exemplo específico da água. Essa é a proposta desse módulo 3. As atividades de casa vão ser resolvidas em sala nas próximas aulas. Então, leve a apostila e nós vamos resolver juntos na sala de aula na próxima aula. E não deixe de fazer as atividades que foram propostas ao longo desse módulo, que eu vou te ajudar e vou corrigir na próxima aula.